será que é tudo isso mesmo, inteligência artificial? Será que terá toda essa transformação? Ou tem muito hype nessa história? E tem muita questão aí, talvez, de um otimismo exagerado. Vamos conversar. E antes da gente entrar nos temas, deixa eu ouvir de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que está muito hype, muito sobreestimado ou não? Na verdade, está subestimado e tem muita coisa que vai transformar totalmente a nossa experiência de vida. O que você acha, Tuta? Eu acho que não está superestimado. Eu acho que o hype é justificado. Eu acho que precisa, às vezes, não é o hype, né? Eu acho que, às vezes, os caminhos é que ainda demoram para a gente tatear e achar o caminho certo para fazer as coisas. Então, a tecnologia é muito disruptiva, a gente vai ver cada vez resultados mais absurdos, mais concretos. Só que é uma coisa nova. Então, imagina quando lançaram o Excel lá. Você acha que em 2 anos todo mundo estava usando o Excel no seu potencial máximo? Eu acho que não. E todas as invenções, né? Eu estava até pegando na literatura econômica, você tem vários autores, Paul David, Solow, você tem o próprio Acemoglu, e falando o seguinte, quando você tem uma tecnologia disruptiva, com o caso da AI, mas podia ser qualquer coisa, podia ser revolução industrial, poderia ser a própria internet. No início, você investe pesado, a produtividade cai. Por quê? Porque você não está com um processo azeitado, então é o cara fazendo, às vezes, pior do que da forma anterior, para depois subir. Então, eles chamam isso de curva em J, de produtividade. E eu acho que a gente está nessa fase. A gente está investindo, obviamente, parte do investimento deve estar sendo errado, porque as empresas ficam meio desesperadas, e depois vai ter um acerto. E, quando a gente pensa em empresas, a gente pode pensar na lógica das bolhas, né? Então, a gente teve a bolha da .com, que foi uma bolha que eu acho que todos... a internet não vingou, não. A internet vingou muito. super. Mas nem todas as empresas vingaram. Então, eu acho que existe, assim, uma seleção de quem vai ficar no mercado. Então, nesse sentido, existe uma bolha. Mas que a IA vai mudar processos, que a IA ela veio para ficar e que vai aumentar a produtividade, eu não tenho dúvida. O próprio Acemoglu, ele fala assim, a gente ainda está entendendo o que é automação e, de certa forma, substituição do humano e o que é uma expansão do ser humano, ou seja, um super ser humano com IA, com habilidades maiores do que ele teria. Então, eu acho que a gente está ainda na parte descendente do J, para depois ter a subida mais íngreme. Perfeito, perfeito. E nessa linha, até vale a pena a gente trazer aqui uma matéria, a primeira que nós vamos comentar, do próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né, do ChatGPT, e ele diz o seguinte, uma entrevista que ele estava dando, ele comenta que os investidores estão overexcited, ou seja, estão muito excitados, estão muito animados, né, com a questão da inteligência artificial, e pergunta para ele, mas isso é uma bolha? Ele fala sim, mas é a coisa mais importante em décadas. Então, acho que está muito alinhado com o que o Sam comentou agora, né, que é justamente, existe essa questão dessa bolha, mas é uma bolha desse efeito em J, dessa curva em J, que as empresas ainda não estão preparadas, ainda não têm estrutura necessária, inclusive conhecimento sobre implementação disso. Reorganizar os processos, exato, né? Tem que treinar as pessoas, os ativos intangíveis. Tem que aprender a usar as ferramentas e coisas que nem se sabe, porque às vezes você está aprendendo um negócio, amanhã lança uma coisa que soluciona parte do problema. Então, tá muito dinâmico o negócio. E é engraçado que quando acontece esse tipo de coisa, a tecnologia, como o hardware, captura valor antes do efeito. Então, você vê a NVIDIA batendo valor. Por quê? Porque eles capturam a parte da infraestrutura, porque as empresas estão investindo nesse momento, né? Bom, falando da NVIDIA, que acabaram de publicar o último balanço do último trimestre, não foram tão bem assim, 46,7 bilhões de dólares de lucro. No trimestre. Isso foi um crescimento com relação ao ano passado, se não me engano, de 54% com relação ao mesmo período do ano passado. Tá ruim, né? Tá ruim, não tá bom pro Jensen Huang lá, acho que ele não tá muito feliz, não. Ele e os funcionários dele. Eu ouvi dizer que tinha pessoas assim que, eu não sei exatamente que funções que faziam na NVIDIA, mas eram funções assim, atendente de telefone, atendente de chamada, que trocaram no começo por um pouquinho de ações. Pessoas assim, com 50, 60, 70 milhões de dólares de patrimônio e eram tipo secretária, que atendia de chamada, imprimia, fazia papel de impressora. Então você imagina que doideira que é isso, né? Muito bom. Bom, então, o Sam Altman, ele faz esse comentário e eu acho que a gente tem essa interpretação correta, apesar de muita gente ter dito, tá vendo, é uma bolha, o próprio Sam Altman diz. Eu acho que não, acho que ele está numa onda de ser um pouco mais low profile, porque eu acho que ele falou muito, né, nos últimos anos, ele está numa onda de ser low profile. E até falando especificamente da OpenAI,
Tem um dado super interessante que eu queria, não sei se vocês viram isso ou se tiveram contato, que não foi uma notícia, foi publicada, eu tive informações disso de gente de dentro da OpenAI. O chat GPT-5 não impressionou tanto assim, né? Acho que é um consenso, né? Acho que as pessoas esperavam mais do GPT-5, principalmente comparado com a evolução do 3 para o 4, né? Acho que teve uma certa Não sei, não sei se frustração, mas assim... eu acho- gostei muito Eu do gostei. GPT-5, assim, para mim surpreendeu positivamente, mas eu acho que uma coisa que as pessoas talvez esperassem, que é o modelo de agente, onde ele toma conta do seu computador e toma as ações, eu acho que isso ainda ficou a ainda desejar. não tá bom. Mas você sabe qual é a informação que eu vi? Olha que coisa interessante. Que boa parte da capacidade de processamento do GPT-5, eles não utilizaram para voltar em benefício para o público. Eles estão utilizando para fazer um processo de self-improvement, de aprimoramento próprio da ferramenta. Então, em vez de eles liberarem todo o potencial para o público final poder se beneficiar, poder usar, por exemplo, com ferramentas de agentes, né, de resolver coisas, de fazer todas essas tarefas de uma maneira autônoma, eles pegaram uma boa parte da capacidade e jogaram para dentro da empresa para ter um processo self-recursive, que eles chamam, né, que é auto-aprimoramento. Então, o modelo está aprendendo com ele mesmo e criando melhorias o tempo inteiro, e isso está consumindo uma boa parte do poder de processamento, que no final das contas acaba alimentando todo o processamento. E por isso o desespero, por exemplo, do Sam Altman de conseguir botar de pé o Stargate, aquele projeto dele lá com sei lá quantas milhões de unidades, bilhões de unidades do GPU, né, mas de novo a NVIDIA ganhando dinheiro com isso, porque ele acha realmente que se tendo essa capacidade de aumentar esse processamento, a gente vai ver coisas, critérios de hoje ou de um pouco tempo atrás, quase que miraculosas, né? Você tinha ouvido isso aí, Sami? Sobre essa questão do autoaprimoramento da ferramenta, Sim, está voltada para si mesmo, para conseguir criar novas na verdade, potencialidades? eles estão fazendo isso, que eu sei, uma parte é automático e uma parte ainda tem interferência humana Sim. para fazer uma espécie de fine tuning, né? Chama de unhobbling isso aí, né? Eles estão trabalhando nisso, isso é um processo custoso, porque você precisa de muita informação e gente validando. Interação, iterando o tempo Mas eu acho que inteiro. é isso que vai dar o próximo passo, principalmente o que a gente chama de alienação, que na verdade é que ela não conseguiu resolver da forma probabilística satisfatoriamente. Sem dúvida. Tem coisas que ela não consegue fazer, né? Tem alguns mecanismos que não fazem parte ainda do contexto, já precisa de ser humano.